Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Eu sou administrador e geólogo, especialista, mestre e doutorando em desenvolvimento sustentável. Hoje nós vamos falar de órgãos e agentes públicos. Primeiramente, o conceito de administração pública. Então, para a ciência da administração, a administração pública é um ramo da administração, aplicada nas administrações diretas e indiretas, nas três esferas ou níveis de governo, então federal, estadual e municipal. Já para a ciência jurídica, corresponde às atividades desenvolvidas pelos entes públicos, dentro dos limites legais, então tem um foco mais nas atividades e nos limites legais, a fim de prestar serviços ao Estado e à sociedade em prol do bem comum. Então, a administração pública, ela geralmente tem um foco mais aqui nos órgãos, tá bom? E na ciência jurídica, mais no serviço. Claro que também não é um limite tão rígido. A administração pública, ela abrange as duas áreas, né? A interseção da área jurídica com a área administrativa. A dimensão jurídica oriunda do direito administrativo permite apresentar dois sentidos ainda. Sentido subjetivo, formal ou orgânico, que corresponde ao conjunto de pessoas jurídicas e órgãos públicos criados para realizar a função administrativa, cujas atividades são desempenhadas pelos seus agentes. Então, a Secretaria de Educação, o secretário de Educação, tudo isso é o sentido subjetivo. O sentido objetivo, material e funcional corresponde à função administrativa, aquele serviço que vai ser prestado, propriamente dito, e as atividades necessárias à prestação do serviço em geral. Então, você tem a função educação. Inclusive, o próprio orçamento, seja do governo, do município ou do estado, que todos eles têm que seguir as leis do orçamento, né, o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a própria Constituição, lei de responsabilidade fiscal, ele divide o orçamento em orçamento dos órgãos e os orçamentos das funções. Então, você tem a função do meio ambiente, a função da educação, a função, se eu não me engano, do trabalho, da segurança pública, da defesa civil. A questão é, a função educação, ela pode ser implementada pela Secretaria de Meio Ambiente. Imagina que você tem um projeto de educação ambiental. E aí você tem uma parceria ali da Secretaria de Educação com a Secretaria de Meio Ambiente. Percebam, no sentido orgânico, você está falando de dois órgãos, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente. Mas no sentido funcional, você está falando de uma só função. Ela vai estar descrita lá no orçamento, ela sempre vai ter que estar descrita em uma função, seja na função educação ou pode estar na função do meio ambiente, mas tem essa diferença, tá? Espero que dê para vocês terem compreendido essa diferença aqui do sentido orgânico para o sentido funcional. Então, os órgãos públicos, aí vocês vão lembrar lá do sentido orgânico, são centros de competências instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a quem pertence. Então, são classificados, são quatro grandes classes de órgãos públicos: independentes, autônomos, superiores e subalternos. Os independentes têm sua origem na Constituição e não se submetem a nenhuma hierarquia superior. Presidência da República, Congresso Nacional, Senado, a Câmara dos Deputados, tribunais judiciários. Os autônomos encontram-se no topo da estrutura administrativa e estão imediatamente abaixo dos independentes. E são subordinados a eles também. Então, você tem os ministérios do governo, a Controladoria Geral, a Advocacia Geral da União. Então, para a gente que é de administração, é só a gente pensar lá na clássica pirâmide organizacional dos níveis. Então, você tem o nível estratégico, tático e operacional. Esses dois aqui é como se estivesse no estratégico, mas esse aqui é ainda superior aos autônomos. Aí você tem os órgãos superiores que exercem função de comando, direção e controle, sujeitos ao controle hierárquico da autoridade superior, lá
desses outros dois aqui, olha, dos autônomos e dos independentes. Então, é como se fosse o tático para a gente que é da administração. Você tem o gabinete, as diretorias, as secretarias, as coordenadorias. E os subalternos como se fosse lá o operacional. Praticamente não detêm poder algum e atuam somente na execução das atividades. Então você tem portarias, sessões de atendimento ao público, aquela pessoa que só. Aqueles órgãos, perdão, não são pessoas jurídicas, tá? Não são pessoas físicas, que só põem a mão na massa, tá? A criação de um órgão público, tanto na administração direta como na indireta, depende da aprovação legislativa. Então, sempre vai depender da aprovação legislativa. A diferença é que alguns órgãos, tanto eles são criados por lei, quanto outros, eles são criados pelo governo federal, mas vai depender depois da aprovação do legislativo. Então, consoante expresso no artigo 37 da Constituição Federal, somente lei específica poderá ser criada, somente por lei específica, poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação da fundação. A gente vai ter uma aula posterior que vai explicar tudo o que é isso aqui, tá? O que é uma empresa pública, uma fundação, uma sociedade de economia mista, tá bom? Mas o importante é saber, por enquanto, isso aqui. Em algumas situações, no entanto, o presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento da despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, ele pode ali mudar um pouco a estrutura organizacional, mas tem que ter esse adendo aqui, ó. Não pode ter aumento da despesa nem extinção ou criação de órgãos públicos. Compete ao presidente da República, o artigo 61 da Constituição, a iniciativa de lei que disponha sobre a criação, estruturação e atribuição do ministérios e do órgão da administração pública. Então, ele vai dar a iniciativa de lei. Os cargos públicos somente a lei pode criar também, mas é permitido ao presidente da República extingui-los através de decretos, se estiverem vagos. Então, ele pode extinguir só por ele não gostar de determinado cargo? Não, olha, tem que ter essa condição aqui. Está vago, mas ele pode fazer. O diferente do órgão, o cargo, aí sim a pessoa física, ele pode extinguir, mas tem que estar vago, tá? E os agentes públicos? São as pessoas físicas. Então, muito fácil, pessoal. Órgão, pessoa jurídica, agente, pessoa física. Mas pode ser eventualmente jurídica, no caso de concessionários e permissionários, tá? Mas a regra é física, tá? Que exerce alguma atividade estatal. Então, para a lei de improbidade administrativa, quase não saiu, o conceito é mais amplo, pois inclui todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na administração pública. Então, inclui agentes políticos, agentes administrativos, honoríficos, delegados e credenciados. A gente vai falar de cada um deles. Os agentes políticos ocupam os escalões mais altos e sua investidura ocorre mediante eleição, nomeação ou designação. Então, presidente, ministro, senadores, deputados, juízes, são os agentes políticos. Os agentes administrativos são os diversos tipos de servidores públicos, civis, estatutários e seletistas, e os militares. Os delegados executam determinada atividade, serviço ou obra mediante delegação do poder público. A gente está falando dos concessionários, permissionários, peritos, tradutores. Tá? Então, são delegados. Os credenciados podem praticar atividade específica ou representar a administração em determinado ato, mediante pagamento. Isso aqui é muito importante. Credenciado tem que ter o pagamento. Então, professor contratado e médico credenciado. O professor contratado, ele não tem um vínculo permanente. O que acontece? Algum professor sai da instituição, chamado professor efetivo, vai fazer um doutorado, vai assumir um cargo na secretaria, e aí vai ter que ser chamado uma pessoa para ocupar momentaneamente essa vaga, o professor contratado. Ele está recebendo por isso, então ele é um credenciado.
Os honoríficos, isso. Tem como características a transitoriedade também mas aqui, olha, a ausência de remuneração. Então, essa é a diferença de credenciado para honorífico. Mesário eleitoral, jurados de tribunal, do júri, então são alguns exemplos de honoríficos. Então, as referências, lá o livro do Paludo, Administração Pública.